Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Programa esse que tem como objetivo trazer informações relativas à vida condominial. Então, vamos dar início a esse programa. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o assunto que vamos tratar é a importância da comunicação. Como já vimos em outros programas, principalmente quando tratamos da vida do síndico, uma das atribuições, ou digamos assim, uma das qualidades necessárias para o síndico seria a questão da comunicação. E, como a gente pode ver a partir de agora, a gente vai bater um papo sobre isso, a comunicação realmente ela é primordial para qualquer relacionamento. E tem alguns dados que vou até dar uma olhadinha para trazer para vocês. É o seguinte, 60% dos problemas das empresas atualmente, por incrível que pareça, ainda está relacionado à falha de comunicação. E quem disse isso há algum tempo atrás? Nada mais, nada menos que Peter Drucker. Acredito eu que muitos de vocês devam conhecer, que é o pai da administração. E, com relação a tudo isso, os problemas por falha de comunicação, eles podem estar em todas as hierarquias dentro de uma empresa. Por incrível que pareça, não é só o pequeno que tem problema de comunicação. O maior também tem problema. E isso, às vezes, ou na maioria das vezes, acaba afetando principalmente os resultados do negócio. E quando a gente fala da importância da comunicação, no nosso mundo, que nós estamos falando da vida condominial, o síndico ele tem uma extrema relevância com relação à comunicação. Ele tem que ser muito bem assertivo quando ele se dirige a qualquer condômino ou a qualquer terceiro, ou qualquer funcionário que está trabalhando com ele. Então, vejam a importância de se ter uma boa comunicação ou uma boa oratória nesse sentido. Principalmente, imaginem vocês, durante uma assembleia, que o síndico tem que se pronunciar, tem que se colocar à frente para levar a informação. E uma vez que ele fica com dúvidas ou se expressa de uma forma não adequada, isso gera muito desconforto para quem está assistindo ou para quem está propenso para fazer uma votação. Dependendo dos argumentos que foi utilizado, a forma que se foi passado tudo isso, isso vai dificultar. E olhem, pasmem, a maior parte dos nossos síndicos, inclusive, que ele faz parte da nossa sociedade, ele está dentro daqueles que têm problema com comunicação. Qual que é o problema? É o medo de falar em público. É hora que você se depara com um determinado número de pessoas que você tem que se expressar. E nem todo mundo está preparado para fazer isso. E para a gente tratar desse assunto hoje, nós vamos ter a presença do nosso amigo Jefferson Ramalho, que é o sócio gestor da unidade Vox2U aqui de São Carlos, que vai bater um papo com a gente no sentido de estar mostrando algumas soluções para resolvermos esse problema da oratória. Olá, Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso programa e faça desta casa a sua casa. Muito obrigado, Bonora. Para mim é uma honra estar aqui com você, um grande amigo que eu tenho, e também podendo falar de um assunto que é tão importante e necessário, não nos dias atuais, mas em todos os momentos, se tratando num ambiente de condomínio, onde síndicos têm que realmente conversar com pessoas e ser claro, objetivo, eu estou aqui com esse intuito de poder auxiliar e ajudar e também dar algumas dicas valiosas que com certeza vão ajudar as pessoas aí a melhorarem a sua comunicação. Muito bem. Quando falamos de oratória, imagina-se que um bom orador, ele deva estar numa profissão de jornalismo, um político ou coisa parecida. Isso não é bem verdade, é? De forma alguma. As pessoas elas imaginam muito que ser um bom orador
é para algumas pessoas ou para alguns cargos profissionais. De forma alguma. A oratória é algo que todo ser humano utiliza. E pensa algumas pessoas que quando se fala da boa comunicação, nós estamos falando somente de palavras. Então, nós estamos falando de uma comunicação no geral, desde a linguagem corporal, também da linguagem verbal, e todas elas precisam andar alinhadas para que eu consiga transmitir a informação de uma forma muito mais clara e seja compreendido desta forma. Jefferson, uma coisa que nós temos notado na nossa sociedade é a questão de, hoje, se torna praticamente uma exigência do mercado uma pessoa que tenha uma boa comunicação, uma boa oratória. Com certeza, Bonora. Por que isso? A pessoa que ela tem uma boa comunicação, ela consegue defender as suas ideias, ela consegue expor os seus sentimentos, ela consegue liderar de uma forma assertiva e ela consegue fazer uma apresentação organizada, que é uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, por ficar nervoso ou por não dominar esta habilidade e não ser claro para os seus ouvintes. Então, já vamos começar fazendo esses pequenos pontos, vamos começar a desmistificar alguma dessas coisas. Vamos lá. Quando nós falamos de oratória, você imagina o orador, mas isso eu já ouvi muito, acredito que você também, que orador não é nato da pessoa. Eu ouço muito isso, Bonara. As pessoas perguntando, isso é um dom, Jefferson, falar em público? E olha, eu quero deixar algo muito claro para vocês aqui. Não é dom falar em público. Essa habilidade ela é desenvolvida. E nós ali da Vox2U trabalhamos muito e de uma forma muito leve. As pessoas elas têm em mente de que para ser uma pessoa que se comunica bem, ela precisa ter nascido numa família que todo mundo é comunicativo, de forma alguma. Nós ali da Vox, Bonora, trabalhamos com um método que ajuda as pessoas a desenvolverem e aqueles que já se comunicam bem a potencializar isso. Vejam vocês que a questão da oratória é a questão de desenvolvimento. Então, significa que todos podem ser um bom orador. Foi isso que eu entendi. Perfeito. Todos aqueles que hoje se veem como uma pessoa que tem essa dificuldade, ela pode desenvolver para ser de fato um bom comunicador, e aqueles que já têm uma boa comunicação, mas que têm dificuldade de falar para alguns públicos, pode potencializar ainda a sua comunicação. Vejam vocês, síndicos principalmente, a grandiosidade que se abre, a porta que se abre para poder ter uma boa comunicação e conseguir levar as suas ideias, seus projetos, poder passar isso para os condôminos. Uma vez que se desenvolve essas habilidades, fica muito mais prático ou mais fácil de se atingir o objetivo. Com certeza, Bonora. Então, Jefferson, explica para nós, o que é então essa tal oratória? O que é isso? Olha só, essa pergunta é legal porque muitas pessoas também falam, o que é oratória? E quando as pessoas fazem uma rápida pesquisa, elas vão encontrar que oratória é a arte de falar em público de uma forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar e entreter pessoas. Mas a oratória nada mais é do que a arte de falar bem. E nós ali da Vox, nós temos uma missão quando se fala do assunto oratória, que é de transformar e de capacitar as pessoas através da arte de falar em público. Aí muitas pessoas me falam, Jefferson, mas eu não falo em público. E eu digo da seguinte forma, e se eu falar que quando você está na sua casa, o seu público é a sua família? Quando você está no seu ambiente de trabalho, o seu público é os seus colegas de trabalho. Então, todos nós falamos em público diariamente. E, nesse caso, o ideal é que se preste a devida atenção para que você tenha o discurso correto para cada público. Perfeito. Entender o seu público é fundamental, porque desta forma você vai conseguir falar de uma forma que ele te compreenda. E qual a importância dessa habilidade hoje, chamada de oratória, para o nosso dia a dia? A importância ela é tão grande, por quê? Ela vai definir como vai ser o seu dia. A oratória começa sendo praticada ou colocada em prática dentro da sua casa. Então, como você se comunica com a sua família, vai determinar como vai ser o seu dia com a sua família. O diálogo ele é fundamental. E como você começa se comunicando no seu ambiente de trabalho, vai também determinar como vai ser o seu dia.
Então, por isso é muito importante as pessoas dominarem essa habilidade, de fato, para que ela consiga fazer com que o dia dela seja muito mais produtivo e ela consiga ser muito mais assertiva. No início você comentou que não é só a questão da oralidade relacionado à oratória. Já a gente ouve assim, mas o corpo fala. O que quer dizer isso, o corpo fala? Olha só. Eu ouvi alguma coisa mais um pouquinho assim, o corpo não fala, o corpo grita. Perfeito, e é exatamente isso. Nós se comunicamos muito através do nosso corpo. Existe uma técnica que é trabalhada que chama-se gestos e expressões faciais. Então, olha só, é muito raro você ver pessoas fazendo gestos excessivos que não estão coerentes com a fala dela. E isso pode atrapalhar no entendimento daqueles que estão te ouvindo ou te assistindo. Então é muito importante eu conseguir também dominar a linguagem corporal, que é por meio de gestos e de expressão facial. Vou aproveitar e vou dar um exemplo muito básico aqui, Bonora. Olha só, imagina se que você me perguntasse assim, Jefferson, você está feliz de estar aqui hoje? Eu responderia da seguinte forma, Bonora, eu estou super feliz de estar aqui hoje. De fato eu estou feliz? A demonstração não foi... Perfeito, mas as minhas palavras disseram que eu estou super feliz de estar aqui hoje. Mas a minha expressão do rosto, a minha postura e a minha modulação de voz mostraram que eu não estou feliz de estar aqui hoje. Por isso é muito importante as pessoas entenderem que a maneira como ela expressa algo está relacionada também à maneira como ela demonstra isso. Com a sua expressão facial, com os seus gestos, porque isso com certeza faz uma grande diferença. Nesse tópico, continuando com a relação do corpo, da fala, a fala diz uma coisa, o corpo diz outra, é aquele ditado lá, que é um jargão, né? Que um conselho, ou melhor, um exemplo, arrasta, que é a hora que você está fazendo as coisas, com certeza. O exemplo arrasta muito mais do que simplesmente uma informação, Perfeito. de uma fala. Com certeza. Então é mais fácil quando você consegue demonstrar o corpo ou o ato, você consegue demonstrar muito mais do que propriamente só com as palavras. Sem dúvida, Bonora. Porque muitas pessoas, olha só, elas têm o hábito de se comunicar de uma maneira e achar ruim quando as pessoas falam com elas de outra maneira. Só que você tem que entender que você está dando exemplo conforme você se comunica, a maneira como você se porta. Então, isso faz toda a diferença. Como a gente já viu, tem algumas técnicas que seria, por exemplo, de fazer o espelhamento. Na verdade, você só vai responder da forma que a pessoa com quem você está conversando. Você vai manter o mesmo nível. Se a conversa não flui, ou melhor, se a conversa fica difícil, fica complicado o outro lado também, às vezes, desenvolver. Fica muito complicado. E olha só que técnica que você falou, do espelhamento, que é uma técnica conhecida como rapport, ali na Vox. Por que o rapport ele é tão importante? Quando eu crio o rapport, primeiro eu quero esclarecer o que é rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que quer dizer criar relação, conexão com a pessoa que eu estou conversando. E quando eu consigo criar esta conexão, eu deixo de ser uma pessoa interesseira e passo a ser uma pessoa interessante. Ou seja, eu não estou ali simplesmente para falar do meu assunto, de vender os meus produtos ou os meus serviços. Eu estou ali para ajudar aquela pessoa com a minha informação, com o conteúdo que eu tenho a transmitir. E quando nós falamos de espelhamento, é exatamente isso. Espelhar até mesmo o tom da voz da outra pessoa. Porque isso é uma maneira de fazer com que a pessoa se sinta bem conversando comigo. Tem pessoas que têm um tom de voz muito alto. E aí, se você fala muito baixinho, a conversa não fica agradável. Então é muito importante você se adaptar momentaneamente ao tom de voz desta pessoa e depois, gradativamente na conversa, ir diminuindo, modulando para que a conversa chegue num nível equilibrado e todos gostem do bate-papo ali. Vejam vocês que estão nos assistindo, teoricamente já tiveram como se fosse um workshop, já estão levando informações, já estão ganhando um pouquinho de técnica para poder estar fazendo essa questão da oratória. E muito mais, e principalmente interessante, esse assunto para os nossos síndicos que estão nos assistindo. Olhem, observem a quantidade de informações que pode ser utilizada
durante um diálogo com o condômino, com o terceiro, com um funcionário, ou principalmente numa assembleia, hora que temos que levar nossas ideias ou nossos projetos, que é para um bem comum, como convencer a todos que aquilo que eu estou levando é importante para todos. Então, como eu vou usar a técnica da oratória ou da informação, da comunicação, para me comunicar com quem está me ouvindo, quem está lá sentado, para poder estar fazendo aprovação das minhas ideias. Vejam a importância dessas dicas que você nos deu até agora, Jefferson. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo para os nossos anunciantes e já retornamos logo na sequência, que o assunto realmente está de cair o queixo, assim, de ficar de tão interessante que é a questão da comunicação. Então vamos aproveitar logo no nosso retorno para dar continuidade. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio, seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre oratória. Ô Jefferson, mais uma pergunta aqui. Como que eu posso ter uma boa oratória nesse caso? Olha só. Ou melhor, não só eu, mas como um síndico ou qualquer pessoa pode ter uma boa oratória. Ótimo. Uma coisa que nós sempre falamos, é muito importante eu me conhecer. A partir do momento que eu identifiquei que eu preciso trabalhar essa área, que é melhorar a minha comunicação, eu faço o quê? Eu começo a procurar ajuda. Isso é um ponto principal. Por quê? Procurando ajuda, eu vou ter ali a orientação, eu vou ter o treinamento necessário para que eu trabalhe esta parte e comece a melhorar. Outros pontos também importantes é lembrar sempre de se desenvolver na leitura, ler, pesquisar, assistir algo interessante como documentários, filmes que agregam, tudo isso vai ajudar você a melhorar a sua oratória. Quando se trata da questão da arte da comunicação, que é a oratória, que tipo de habilidade a gente acaba podendo desenvolver num treinamento desse? Quais são as habilidades que eu vou acabar desenvolvendo? Existem várias habilidades, mas algumas mais conhecidas são a da linguística, ou seja, da boa oratória, de saber me expressar,
de saber colocar as palavras de uma forma organizada. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa até sabe o que ela precisa falar, mas chega no momento de falar na frente das pessoas, ela não consegue organizar bem as informações. E aí ela acaba se perdendo. Começa pelo final, daqui a pouco volta lá no início e termina no meio e fica confuso das pessoas entenderem. Então, essa é uma das habilidades e é uma das principais. Mas também tem a habilidade intrapessoal, como nós estávamos falando aqui, de se conhecer. Dentro de um treinamento como esse, nós trabalhamos muito com aquela autoavaliação da pessoa se conhecer. Quando a pessoa ela assiste um vídeo dela ou ouve um áudio, ela é muito crítica com si mesma. Ela não consegue olhar para os pontos positivos daquela apresentação ou daquela informação que ela transmitiu, ela só consegue enxergar aquilo que foi ruim, aquilo que precisa ser melhorado. Então, essa comunicação, essa habilidade intrapessoal é desenvolvida dentro de um treinamento como esse. E também a interpessoal, que é aquela, de fato, de se relacionar com o outro. Então, relacionar-se com o outro, falando-se de comunicação, também é saber ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Nessa linha que você está comentando, de se conhecer e desenvolver essas habilidades, o objetivo disso é para que o comunicador, ou no nosso caso, a gente está voltado muito para a questão do condomínio, o síndico, como o síndico pode ter uma comunicação assertiva? Olha só, entendendo que dentro de um condomínio existe conflitos, eu preciso entender o seguinte, que quem é o meu público? E o porquê eu falo isso? Mora várias pessoas dentro de um condomínio. E quando a pessoa ela acredita que aquilo que ela está transmitindo todos estão entendendo, ela acaba, infelizmente, se prejudicando. E o porquê? Tem pessoas que entendem de uma maneira e tem pessoas que entendem de outra maneira. Eu preciso entender com quem eu estou falando. Isso é um ponto muito importante. Porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. Desta forma, ela vai entender que se existem regras, direitos e deveres, é de extrema responsabilidade minha, como comunicador, transmitir de uma forma que aqueles que estão me ouvindo compreendam. Resumindo essa questão de levar essa informação, significa, me corrija se eu estiver errado, sim, se eu tenho uma informação, eu posso ter várias maneiras de levar essa mesma informação em virtude de ter vários públicos. Perfeito. É você entender isso. Por quê? A mesma informação pode ser falada de formas diferentes. Entendendo sempre quem é que está conversando comigo. Quem que é o meu receptor. Quem é o meu receptor. Isso é muito importante. Com essa experiência que você tem com relação à comunicação, você acredita que o problema de comunicação que existe em condomínios hoje poderiam ser evitados entre moradores e síndicos se todos, ou a maioria, tivessem essa base ou esse treinamento de oratória? Com certeza, Bonora. Eu acho que em todos os ambientes, mas se tratando num ambiente de condomínio, seria de extrema importância. Porque como nós estamos falando aqui, a oratória não é somente falar, é também saber ouvir o outro. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo ajudá-lo, eu consigo orientar. E aquele que tem, talvez, dificuldade, porque se tem, vocês sabem muito mais do que eu, pessoas têm dificuldade em cumprir normas, em cumprir regras. E você precisa encontrar uma maneira de fazer com que aquela pessoa, de fato, te ouça. Mas para isso, você precisa desenvolver algumas habilidades, porque senão, você simplesmente vai falar, isso é regra e ponto. E vai gerar um desgaste. E o desgaste não é bom para nenhuma das partes. Por isso que, de fato, precisa ser treinado e trabalhado. Existem várias técnicas que ajudam você a desenvolver isso e, com certeza, conseguir conversar com públicos diferentes. É que vai acabar caindo naquela situação, né? A regra tá descrita, mas às vezes pode não ser clara. Aí você vai acabar punindo através de uma multa ou alguma coisa nesse sentido e já vai gerar mais um ressentimento, vai gerar mais um ponto de atrito entre o condômino, com o síndico ou com a administradora e assim por diante. Com certeza, Bonora. Isso pode ser evitado e, aliás, deve ser evitado. E a boa comunicação, que é a oratória, ela com certeza ajuda
você a simplificar a sua fala, ser mais objetivo. E lembra quando nós estávamos falando da técnica do rapport e criar conexão? É muito importante você ter esse interesse de criar de fato essa conexão, porque você é a figura onde as pessoas vão procurar, seja para resolver um problema, para pegar uma informação. Então é muito importante você ter essa conexão. Como podemos ver no nosso bate-papo, a questão da oratória é essencial para que você se torne um profissional completo. Principalmente você, síndico, que tem essa habilidade ou tem essa responsabilidade de lidar com as pessoas. Então está aí mais uma ferramenta que pode ser utilizada no sentido de auxiliar a sua gestão. Nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença do Jefferson junto com a gente nesse dia e que possa não ser o primeiro, mas ser uma série de encontros que a gente possa estar levando informação para o nosso público. Muito obrigado, Jefferson, pela sua presença e pode fazer suas considerações finais aí. Bom, Nora, eu que agradeço por ter aberto esse espaço aqui para nós participarmos e podermos, de alguma maneira, ajudar. E, de fato, nós estamos aqui para isso. Espero que tenhamos outras oportunidades também, porque é um assunto importante e necessário, mas é um assunto que precisa ser trabalhado e muito. E se alguém quiser conhecer mais da escola, entender um pouco mais como funciona a nossa metodologia, nosso treinamento, nós ficamos na rua 7 de setembro, 3242, e o telefone é 16 98218 9177. Teremos maior alegria em recebê-los, tomar um café e bater um papo ali. E também, por que não, você participar de uma aula, de um workshop e conhecer na prática a nossa metodologia. Muito obrigado, viu, meu amigo? Vou deixar uma perguntinha para vocês. O que vocês têm feito para melhorar sua oratória? Então fica aí para pensar durante a semana. E nos despedimos aqui do nosso programa, chegando ao final. Não deixem de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Façam sugestões de pauta para os próximos programas, onde podemos estar ajudando. E uma boa semana a todos e até o próximo programa.